Bem? Todos estão com a sua Bíblia aí? Antes da gente começar a ler, meus irmãos, eu quero ler algo para vocês aqui da nossa confissão de fé, tá bom? Algo muito importante, que vai dar norte, junto com a palavra de Deus, a tudo que eu vou ensinar para vocês hoje. Eu estou lendo aqui na nossa confissão belga, o artigo 29. Quem tiver nas mãos a confissão, ou quiser pesquisar aí pelo Google, se você colocar confissão belga, você consegue acessar o que eu estou lendo. Eu estou lendo aqui o artigo 29. Para que a gente comece esse estudo hoje, olha que coisa interessante. Meus irmãos, vocês já se perguntaram assim, qual é o motivo e a característica de eu estar numa igreja ou fazer parte de uma igreja que seja verdadeira? Vocês já se perguntaram isso? Qual é o momento de sair de uma igreja? Quando é que eu chego à conclusão que a igreja que eu congrego, ela não é a igreja correta para que eu possa estar? Todo cristão tem que saber identificar isso. Infelizmente, as pessoas escolhem a igreja assim, eu gosto da música daquela igreja, eu vou congregar lá. Eu gosto da estética daquela igreja, eu vou congregar lá. Eu gosto da roupa que o pastor usa, eu gosto da roupa que o apóstolo usa, eu gosto da cadeira, eu gosto do tamanho. Não, naquela igreja só tem gente bonita, que na minha só tem feia. Esse não é o motivo. Outro motivo complicado também, alguns pais têm escolhido a igreja, eu vou para uma igreja onde tem trabalho com adolescente e criança. Mas ele não vai para lá pelo trabalho apenas, ele quer terceirizar a criação do filho adolescente e da criança para a igreja. Então, eu já vi casos de pessoas que saíram de uma igreja bíblica porque queriam terceirizar a criação do seu filho. Não, lá tem um trabalho com adolescente, eu vou levar meu filho para lá. Esse pai e essa mãe, eles não quiseram ensinar o filho em casa. Olha que coisa interessante. Então, a grande pergunta para a gente começar é aqui. Vocês estão aqui agora me assistindo. Vocês sabem como é que um reformado define o que é uma igreja verdadeira? Isso está no nosso artigo. Isso serve para você olhar para a nossa igreja também. Amém? Porque não adianta aqui você estar olhando para a Frônesis, querendo que a Frônesis te agrade conforme o teu gosto. Existe uma marca que desde o século XVI os reformados vêm cultivando dentro de uma igreja. Amém? E eu quero ler com vocês aqui agora, para vocês entenderem por que eu quero falar sobre a ceia hoje. Artigo 29. As marcas da verdadeira e da falsa igreja. Olha o que diz aqui. Cremos que devemos distinguir com diligência e muito cuidado pela palavra de Deus qual é a verdadeira igreja. Pois todas as seitas que há hoje no mundo arrogam para si o nome de igreja. Não falamos aqui, preste atenção, dos hipócritas que se misturam aos fiéis da igreja, pois, embora participem visivelmente da igreja, não fazem parte dela. Vocês entenderam o que ele quis dizer aqui? No meio da congregação nossa, vão existir pessoas hipócritas. Quando a gente está falando sobre a falsa igreja, eu não estou falando sobre o falso cristão, tá? Vai existir no meio da congregação o falso cristão, o hipócrita. Ele não está falando de uma pessoa individual, ele está falando das marcas de uma igreja. O que é a igreja? É um ajuntamento de pessoas, tá? Mas falamos do corpo e da comunhão da verdadeira igreja, que se deve distinguir daquelas seitas que se dizem igreja. Olha o que ele vai dizer aqui agora. A igreja verdadeira é reconhecida pelas seguintes marcas. Número 1, ela pratica a pura pregação do evangelho. Deixa eu parar aqui para a gente entender algo. O que é a pura pregação do evangelho? É aquilo que tanto a gente luta aqui. Aqui, a gente dá ênfase total em pregar o evangelho. Quantas vezes eu venho repetindo? Salvação pela graça, novo nascimento, né? A questão da regeneração, conversão, justificação, santificação,
a má notícia, o quanto nós somos pecadores, a ira de Deus sobre o homem. A gente não gasta bastante tempo com isso aqui. Isso é a verdadeira e pura pregação do Evangelho. Aí o que vai acontecer? Às vezes, o membro, ele não gosta desse assunto. Ele quer saber de assuntos periféricos. Ou pior, ele quer saber de assuntos especulativos. Já viu aquela pessoa da mania da conspiração? Que acha que, olha, nós estamos sendo observados por extraterrestres, porque tem, sabe, ele acredita em várias coisas conspiratórias. Tem o teológico conspirador. Ele gosta de discutir assuntos que não vão ajudar em nada na pregação pura do Evangelho. Não significa que a gente não pode estudar esses assuntos. O que eu estou dizendo para vocês é que não adianta, quando eu pregar sobre justificação, pastor, mas eu já escutei 10 mil vezes, você precisa escutar 100 mil, 200 mil, não importa quantas vezes. A pregação pura do Evangelho é o grande amor da nossa vida. Porque a pregação pura do Evangelho é o próprio Cristo. Quem está me entendendo? Amém? Então, a marca de uma igreja verdadeira é quando você vem para o culto e nesse culto você escuta o Evangelho. Você escuta, você aprende como Deus salva. Quem é salvo? Qual é a conduta de um salvo? Qual é o plano de redenção? Quem está me entendendo? Todos estão me entendendo? A partir do momento que você perceber que a Frônesis não está mais fazendo isso, você tem que acionar o alerta. Todos estão compreendendo? Então, se um dia você não tiver mais na Frônesis, para de uma vez por todas de escolher igreja conforme tu gosta. Ah, porque eu gosto que o pregador fala desse jeito. Eu gosto que o fulano canta desse jeito. Para com isso. Eu gosto que tem a festinha do não sei o quê. Eu gosto da cadeira que não sei o quê. Isso não define uma igreja. Isso define o teu gosto particular. Pode existir uma igreja que não tem pintura, que não tem som, que não tem instrumento, mas que prega o Evangelho. Quem está me entendendo? Amém? Segunda marca de uma igreja verdadeira. Mantém pura a administração dos sacramentos, segundo Cristo os instituiu. Olha só, a marca de uma igreja verdadeira é que ela preserva pura a forma e o modelo que Cristo instituiu os sacramentos. Amém? Nós temos os sacramentos aqui, tanto ceia como batismo, tá? E hoje eu vou falar sobre a ceia. Para o reformado, o momento da ceia deve ser praticado da forma correta. E hoje eu quero desenvolver esse assunto com vocês porque eu fico triste quando eu vejo, e eu vou falar com vocês, quando eu vejo que muitos de vocês tratam a ceia do Senhor, o dia da ceia, como mais um culto, e depois vocês ficam postando sobre a Páscoa na semana da Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica. É importante como história, mas ela perde o total valor uma vez que Cristo já veio e ressuscitou. Se você está me olhando aqui e você não sabe nem qual é o dia da ceia na sua igreja, você não trata a ceia como um culto importante, você falta, que não é por motivos maiores, você é um judaizante hipócrita que está postando coisas sobre ceia, sobre Páscoa. Vocês estão me entendendo? Pastor, você quer ofender alguém? Não, não quero ofender ninguém. Eu só quero deixar bem claro para vocês. Um reformado valoriza a ceia. Outra coisa importante, às vezes as pessoas não percebem. Eu postei lá no grupo da igreja e, infelizmente, quase todos não leem. Mas volta lá e você pode ler de novo. Eu postei lá na Frônesis um diálogo entre o pastor da Frônesis com um visitante que faz uma pergunta. Pastor, não vi nenhuma pecinha de Páscoa na tua igreja. Cadê aquele culto com todo mundo arrumado? Aquela peça, aquela música especial da Páscoa? E lá eu respondo para esse visitante. Mas todo culto para mim é Páscoa. Todo culto eu canto sobre a cruz. Todo culto eu prego sobre a cruz. E todo início do mês nós lembramos simbolicamente a ceia. Só que as pessoas não percebem, porque as pessoas gostam de datas comemorativas. E eu quero falar sobre isso hoje. Amém?
Repete comigo assim, um reformado. Mais forte, um reformado não comemora a Páscoa. Eu quero que fique gravado isso em vocês o tempo todo, essa pregação hoje. Amém? Agora nós vamos, uma vez que a gente leu um trecho da nossa confissão, a gente agora vai para o texto bíblico para a gente analisar algumas coisas. Amém? O tema dessa mensagem hoje é como não... Olha, presta atenção. Como não desrespeitar a ceia do Senhor. Tá? Eu quero te ensinar a partir de hoje como você praticar a ceia sem desrespeito. Amém? Você vai descobrir hoje se você está desrespeitando a ceia ou não. Vou repetir o tema. Como não desrespeitar a ceia do Senhor. Tá? Então vamos começar aqui. Todos estão prontos? Amém? Primeira pergunta que eu quero te responder essa noite é: aonde surgiu a ceia? Qual é o momento que ela existe? Talvez você já saiba, mas eu quero te lembrar hoje. Cadê as crianças aqui, amém? Eu quero responder para vocês hoje quando foi o dia que surgiu a ceia. Todos vocês vão ter que saber, amém? Vamos ler lá em Lucas 22. Todos acharam aí? Olha o verso 7. Diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Esse era o dia da Páscoa, tá? Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Eles perguntaram para Jesus. Versículo 10, ele respondeu, Jesus no caso: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão dos hóspedes, na qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos. Versículo 13. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa, que assentaram-se à mesa, e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem um com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Tá? Primeira resposta: se alguém chegar com um fronesiano e perguntar aonde a ceia passou a existir, qual é o momento do surgimento dela, você vai responder no dia da Páscoa. Amém? O dia da Páscoa é o dia que a ceia passa a surgir. Uma coisa importante também, a ceia é algo instituído pelo próprio Jesus. Se alguém te perguntar por que vocês ceiam, a resposta é simples: Jesus mandou. Vocês viram que a gente leu? Ele disse para os discípulos: façam isso em memória de mim. Pode parecer simples o que eu estou falando, mas é a minha intenção. Nós precisamos ter o hábito de saber explicar de forma simples para as pessoas a fé que nós praticamos. Amém?
Então, a ceia do Senhor é algo criado dentro da Páscoa, por Jesus Cristo, mandado por Jesus Cristo, para que a gente faça em memória dele. Agora, a pergunta que fica é, por que dentro da Páscoa foi criado a ceia? E aqui tem tudo a ver com o aliancismo, com a teologia do pacto, a qual nós professamos. Amém? Nós estudamos aqui nessa igreja, no curso de membresia, que Deus faz aliança com os homens no Antigo Testamento a fim de ir revelando aos poucos quem ele é, quem Jesus seria aqui na Terra, como é o plano de redenção para salvar a humanidade e quem é o ser humano. A cada aliança que você vê na Bíblia, a gente tem enfatizado para vocês, não é por causa do personagem bíblico. Por exemplo, Deus faz uma aliança com Noé. Aí a maioria da gente, no nosso momento de fé, a gente foca no personagem Noé, e nós já ensinamos aqui, não é Noé. O importante é a aliança. Deus está revelando que ele preservaria a humanidade para que Cristo pudesse nascer nos seres humanos. Se Deus matasse todo mundo no dilúvio e não existisse mais a raça humana, como é que o descendente da mulher nasceria para esmagar a cabeça do diabo, que é o próprio Cristo? Vocês lembram que nós estudamos isso? Então, naquela aliança com Noé, a gente consegue perceber o quanto Deus nos preserva, o quanto Deus é fiel às suas promessas. Amém? Nós vamos ver a aliança de Abraão, ele dizendo para Abraão, eu vou gerar de você uma descendência numerosa, e ele não podia mais ter filho com a idade que ele tinha. Deus dá um filho para ele, e toda a geração de Abraão passa a viver uma vida com Deus. Apesar de altos e baixos, nós temos ali o nascimento do povo judeu. E é no povo judeu que Jesus nasce. Naquele exato momento, Deus se revela a Abraão mostrando, o teu descendente vai receber um presente. Na tua descendência vai nascer Jesus Cristo. E outra, eu quero que a minha aliança alcance famílias. E ele fala para Abraão, Abraão, eu te escolhi para que você ordene a sua casa a meu respeito. Ensine para a sua casa quem eu sou. Que uma geração conte para outra geração os meus grandes feitos. Desde aí a aliança ela é muito familiar. Os homens das famílias reúnem suas casas para falar sobre essa grande promessa de redenção. A gente vai ver em Moisés. Em Moisés, Deus se mostra um pouco mais a Moisés, ele revela quem ele é um pouco mais, aí surge a Páscoa. A Páscoa, ela surge em dois aspectos. A Páscoa, ela é um símbolo nacional. Vocês lembram que, após as pragas do Egito, surge a Páscoa. O povo de Israel, após eles terem visto as pragas alcançarem o povo do Egito, eles estão prontos para partir. É passado um comando a partir de Moisés para o povo de Israel. Manda o povo se reunir, matar um cordeiro, fazer um jantar, um almoço, uma refeição. O sangue desse cordeiro, desse animal, eles vão passar nos umbrais da porta. O umbral da porta é isso aqui, tá? Ó, o redor em cima. Eles vão comer esse cordeiro. Eles vão também tomar vinho. Eles vão comer ervas amargas. Tem que estar todo mundo pronto para sair. Então, vamos imaginar a cena da Páscoa, tá? Imagina que você vai fazer uma refeição na tua casa, você vai chamar a tua família e até amigos, e você está todo arrumado. Já viu que a gente fala do Natal aqui no Pará, que a gente se arruma todo para sentar no sofá? É basicamente isso. Toda a nação de Israel foi convocada para fazer uma refeição e todos teriam que estar arrumados, chinelo no pé, cinto na roupa e a bagagemzinha atrás, porque após fazer essa refeição, eles teriam que estar prontos para serem libertos do cativeiro do Egito. O que diz a história? A história conta que eles fizeram essa refeição, o cordeiro, o sangue foi passado nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte passou para punir o Egito, quando ele via as casas com o sangue do cordeiro, a ira do anjo da morte não caía sobre a família dos israelitas. A Páscoa surge nesse momento. O que é a Páscoa? A Páscoa
é uma festividade nacional judaica que simbolizava para eles a libertação do cativeiro do Egito, simbolizava para eles o livramento da ira do anjo da morte. Só que tem um detalhe nisso tudo. Quando eles foram livres da ira do anjo da morte, alguns símbolos naquela refeição apontavam para o futuro. Naquele exato momento, muitos israelitas não entendiam o que era isso. Mas tem uma coisa curiosa aí. Por que um cordeiro e por que usar o sangue do cordeiro? Naquele momento, parecia para os israelitas que era só algo simbólico para ser libertado do cativeiro do Egito. Só que conforme a Bíblia vai se desenrolando, é descoberto que aquele cordeiro era algo didático. Era um símbolo, era um anúncio. Eu quero mostrar para vocês aqui agora como é que o Novo Testamento trata aquele evento da Páscoa. Amém? Você está com a sua Bíblia aí? Você pode abrir comigo em Colossenses 2,16. Colossenses 2,16. Peço que todos leiam, por favor. Não fique me olhando sem abrir sua Bíblia. Colossenses 2, 16. Quem achou, diga amém. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Tá? Essa celebração das luas novas tem a ver com essa festividade da Páscoa. Essas coisas, olha só o que Paulo falou, são sombras do que haveria de vir. Preste atenção. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Guarda esse versículo aí. Olha só. A Páscoa, ela é uma sombra de algo que viria. Para todo mundo que está me escutando, qual é o exemplo que eu gosto de dar? Vamos supor que vai estrear um filme nos cinemas. Pensa num filme legal aí que vai estrear no cinema. Você lembra quando você assistiu o trailer do filme? Por exemplo, saiu agora, deixa eu ver. Saiu o trailer de He-Man. Saiu o primeiro trailer de He-Man. Saiu o primeiro trailer de Duna. Saiu o primeiro trailer de Moana. As crianças gostam de Moana aí. Vai ter o live action de Moana, saiu o trailer. Né? Aí ficaram discutindo lá, aí as pessoas ficam discutindo no trailer. Será que o filme vai ser legal? O que o filme vai contar? Todas as festividades do Antigo Testamento, elas apontavam para Cristo, elas eram um trailer. A Páscoa mostrava para os israelitas que viria alguém que faria a função daquele cordeiro. O que o cordeiro fez? O sangue do cordeiro livrou eles da ira. O que é que nos livra da ira de Deus contra o pecado? É o sangue de quem? De Jesus derramado na cruz. O cordeiro, para você poder tirar o sangue dele, ele teve que fazer o que com ele? Ele teve que morrer. Quem foi que morreu no Novo Testamento? Jesus. Amém? Vocês percebem que existe uma conexão? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Já que eu sei que a Páscoa era o trailer que anunciava o grande evento que era a vinda de Jesus Cristo, uma vez que Jesus já veio e o filme inaugurou, eu vou ficar assistindo o trailer? Não, eu tenho o filme. Eu tenho o próprio Cristo. Hoje nós comemoramos Cristo. E Cristo pediu que a forma de comemorar a respeito dele, a forma de lembrar dele era na instituição da ceia. Façam isso em memória de mim. Você pode perguntar, mas pastor, como é que isso fica claro? Isso fica claro na linguagem paulina.
Paulo vai dizer, nossa Páscoa não é mais o Cordeiro, nossa Páscoa não é mais aquele rito do Antigo Testamento, nossa Páscoa é Cristo. Cristo deve ser a nossa Páscoa e Cristo deve ser lembrado em todos os cultos. Cristo deve ser valorizado em todos os cultos porque Ele é real, Ele é vivo. Nós podemos nos relacionar com Ele o tempo todo, nós podemos cantar com Ele o tempo todo. Aí o que acontece, infelizmente, é que todo mundo gosta de dar uma mensagem de Páscoa, todo mundo gosta de falar do dia de Jesus Cristo, mas nós estamos há anos nessa igreja aqui fazendo o quê? Celebrando Cristo. Você vem para o culto, não canta, você até hoje não sabe o que é justificação, você não presta atenção, você não valoriza o curso de membresia. Tudo que nós montamos nessa igreja é para pregar o evangelho, você não quer. Eu vou generalizar, que vocês entendem que eu estou generalizando, correto? A fim de pregar, porque você fala, o pastor está falando de mim. Amém? O que eu quero que você entenda hoje é, nós não podemos cair na hipocrisia de comemorar uma data que a gente não se importa. Se você já faltou uma ceia, se você deixou de cantar um louvor cristocêntrico porque você não estava afim, você não se importa com a Páscoa. Não se importa. Se você não consegue reunir a tua família para orar durante a semana, você não se importa com a Páscoa. Vocês entendem por que não adianta a gente montar todo um teatro aqui, se a gente não consegue ter uma igreja viva todo domingo? Se a ceia, muitas das vezes, você vem ceiar ao Senhor e você não pensa em nada, você não ora, parece que é só mais um dia no teu domingo. Você não se importa com Cristo. Você não passa de um judaizante hipócrita. Você quer ser isso? A Páscoa é uma festa judaica que apontava para o Cordeiro que viria. O Cordeiro já veio, morreu, até ressuscitou. Ele é a realidade das nossas vidas. E esse Cordeiro que morreu e ressuscitou, ele pediu para a gente, façam isso em memória de mim. O que eu faço em memória dele? Tomam do cálice e comam do pão. E ele falou que o pão representa o corpo dele, que foi partido em nosso lugar, no sentido de ser humilhado, espancado, recebeu a ira de Deus no nosso lugar, ele assumiu a culpa pelos nossos pecados, e o sangue foi derramado para que esse sangue livre a gente da ira sobre o pecado. Façam isso em memória de mim até que eu volte, porque eu só farei uma refeição dessa com vocês um dia, aonde? Na glória. Eu quero trazer essa reflexão hoje para todos nós. Lembra agora em onde você está. Quantas ceias você faltou? Quantas vezes você chegou aqui na igreja e olhou, hoje é ceia. E quantas vezes você ceiou já, só deu a mão para os irmãos, nem orou, nem cantou. Parece que era um dia normal na sua vida. Eu quero trazer essa reflexão hoje. Todos estão me compreendendo? Eu quero que vocês observem comigo cada vez mais a linguagem de Paulo. A primeira coisa que Paulo fala é: as festas religiosas são sombra. Quem é a nossa realidade? Repete comigo: a Páscoa é sombra. A ceia é realidade. Moral da história: a Páscoa apontava para o futuro. O futuro já foi concretizado. A ceia aponta para o presente. Jesus está vivo, ressurreto e comandando a sua igreja. O que eu vou valorizar mais? A Páscoa ou a ceia? Vocês estão entendendo como a nossa fé ela é tão errada muitas das vezes? A forma que a gente se envolve com Deus é tão errado. Hoje, meus irmãos, é um culto muito, muito importante. Não, mas não é porque é Páscoa. Vocês estão entendendo? Hoje é um culto muito importante porque Jesus vive.
Mas ele estava vivo também no domingo passado. Vocês sabiam disso? Sabia que ele estava vivo na ceia passada? Quantas pessoas compartilharam alguma coisa sobre a cruz e a paixão de Cristo? Ah, pastor, você está dizendo que eu não posso reunir minha família para assistir a paixão de Cristo? Ou então contar sobre a cruz de Cristo? Pode! E deve, mas não é só nessa semana. É toda semana. Homens, sejam homens de verdade. Mulheres, sejam mulheres de verdade. Nós precisamos valorizar a realidade que é Cristo. Cristo está agora comandando a sua igreja. Olha o que nós cantamos hoje. Nós cantamos hoje que Jesus virou, o verbo virou gente e habitou entre nós. Mas quantos cultos nós já cantamos essa canção? Domingo passado nós cantamos Em Jesus Amigo Temos. Mas se essa canção fosse cantada hoje, parece que é diferente. Porque hoje é a Páscoa. O cristão não vive de datas comemorativas. Cristo é a nossa vida. Cristo é o nosso viver. Então, muito cuidado a forma que você educa o seu filho. Se você ficar educando o seu filho só a partir de datas comemorativas, ele vai ficar mal acostumado como todo mundo. A cruz de Cristo tem que ser algo diário na tua casa. Quando vocês cantarem, quando vocês conversarem, quando vocês fizerem os cultos familiares de vocês. Quem está me entendendo? Cuidado para vocês não cometerem esse erro. Eu quero que vocês abram comigo 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Olha como Paulo chama Jesus. Primeiro Coríntios, capítulo 5, verso 7. Amém? Quem achou, diga amém. Olha o que ele fala no verso 7. Livrem-se do fermento velho. Toda a ideia de fermento aqui é pecado, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, traduzindo? Livrem-se dos costumes antigos de vocês. Aquele mundano, tá? Livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento. Toda vez que você vê na Bíblia a linguagem massa sem fermento, significa vida sem pecado. Então, a ideia ali é o seguinte, os judeus, na Páscoa, eles comiam pão sem fermento. Então, vocês já viram um pão sem fermento? Ele é fininho assim, ele é bem fininho. O que tufa o pão é o fermento, né, que a gente come hoje. Então, para o judeu, o fermento é o pecado. Quando o pecado entra na tua vida, ele te contamina. Né? Então, a ideia é o seguinte, que Paulo está dizendo aqui, olha, livrem-se do fermento velho e comam agora o pão sem fermento. Então, livrem-se dessa vida mundana, antiga que vocês tinham, e agora vivam uma vida sem esse fermento, uma vida limpa. Vou ler de novo. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa não com o fermento velho e nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Paulo chama Jesus de nosso Cordeiro Pascal. Repete comigo, nossa Páscoa é Jesus Cristo. Você vai repetir de novo comigo. Porém Jesus está vivo todos os dias. Você pode falar com Jesus. Jesus tem que ser importante todos os dias. Todos os cultos. Várias pessoas me perguntam aqui da igreja algumas coisas sobre a liturgia da igreja. Pastor, por que você não canta tal música? Porque eu dou ênfase para músicas que falam de cruz e não do teu problema pessoal. Nós fomos inundados por músicas que falavam assim, Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, eu estou no fundo do buraco. Senhor, sempre eu. Porque algumas pessoas da igreja moderna criticavam os pentecostais que cantavam músicas assim. Você vai vencer, você vai vencer. Eles só mudaram a música para trazer para o eu quero mais,
eu te quero, eu não sei o quê, me leva às profundezas. Não tem problema de nós cantarmos uma canção dessa. Agora o nosso repertório todinho ser de eu. Se vocês derem prioridade, eu estou dando muita ênfase do nós. O verbo virou gente e habitou entre... No nome forte de Jesus. Nos reunimos. Nós nos reunimos. Vocês estão percebendo isso? Ou então quando eu canto assim... Outra coisa que eu dou muita ênfase no louvor da igreja. Quando eu canto... És a voz. Eu não estou falando de mim. Vocês perceberam que eu estou me comunicando com Cristo? Quando eu canto, és a voz. Só que eu não deixo implícito que eu estou fazendo uma oração particular. Nós conseguimos cantar junto. Um trecho bíblico transliterado. Quem está me entendendo? Amém? Então, tudo que a gente tenta fazer aqui é pensado teologicamente. A música que você quer escutar no rádio da tua casa, lá no rádio, no teu celular, escuta. No celular da sua casa, lá no teu celular, no teu fone de ouvido, você coloca a música que você quer escutar. Aqui não. Aqui tudo é didático. Tudo que eu tento cantar aqui é alicerçado e conectado com alguma coisa que eu estou ensinando para vocês. Por exemplo, nós vamos aqui na semana que vem, se Deus quiser, se estivermos todos aqui, nós vamos cantar 3 músicas ou 4 de Efésios que eu escrevi. 2 de Efésios 1, 2 de Efésios 2. Por que eu faço isso? Porque vocês podem esquecer da minha pregação, mas uma música a gente não esquece fácil. Vocês estão entendendo? Por exemplo, quando a gente pregou Romanos, saiu uma música. Quando a gente pregou Tiago, saiu uma música. Quando a gente pregou Hebreus, saiu 2 músicas. Quando a gente está pregando Efésios, vai sair mais 4 agora. Por quê? Eu quero que vocês entendam que tudo que a gente canta, ora, prega, fala e faz, tem a ver com o quê? Com aquilo que nós aprendemos de Cristo do Evangelho. Então, olha o que Paulo fala aqui. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é a nossa Páscoa. Sabe o que ele quer dizer aí para a gente? Ele quer dizer o seguinte, aquele cordeiro que nós matávamos como símbolo, sabe para quem ele aponta? Para Jesus. Aquele cordeiro é um exemplo do que Jesus faria pelo seu povo. E ele já fez. Aí ele vai fazer um comemorativo, ele vai fazer uma comparação agora. Tá vendo aquele pão sem fermento que nós comíamos? Agora, ele não é um pão. O pão sem fermento é a tua vida. Olha o que ele fala no final. Ele fala uma vida sincera. Quem está me entendendo? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. A ceia surge na Páscoa. A Páscoa era uma sombra que apontava para uma realidade. A realidade já veio Cristo. E ele falou, de dentro da ceia, vamos substituir o símbolo. O símbolo agora será a ceia do Senhor. Façam isso em memória de mim até minha volta. Número 2, todo mundo tem que saber responder isso. Para que serve a ceia? Olha que pergunta boa. Se alguém chegar hoje com você, meu irmão amado, para que serve a ceia? Papai e mamãe, para que serve a ceia? O que você responderia? Alguém que não é cristão chegasse perto de você e falasse assim, meu irmão amado, meu amigo, para que serve a ceia? A ceia, ela serve como, número 1, memorial de Cristo. Repete comigo assim, quando eu ceio, eu lembro de Cristo. Quando você vem para um culto de ceia e você não faz como deve, sabe o que significa? Você não respeita a lembrança de Jesus. Você não quer lembrar de Jesus. Quem aqui quer lembrar de Jesus? Diga amém. Quem gosta de lembrar do que Jesus fez? Diga amém. Então valoriza a ceia. Amém? Eu espero que essa noite aqui, muitos judeus hipócritas se convertam essa noite. Muitos judaizantes hipócritas se convertam. Porque no meio de vocês deve ter. Deve ter gente que está tratando esse dia como um dia mais especial. Sim, tratemos esse dia como um dia especial. Mas trate amanhã também, se você estiver vivo, como um dia especial. Trate a terça-feira. Trate a quarta-feira, a quinta-feira e assim sucessivamente.
Eu quero mostrar para vocês como é que Paulo trata a ceia do Senhor. Primeira coisa que eu falei para vocês, eu falei que a ceia é o quê? Ela serve para lembrar. Ela é memorial. Quem disse isso, pastor? Jesus. Façam isso em memória de... Então, eu já vou responder uma pergunta. Na hora da ceia, o que eu tenho que fazer? Lembrar de Jesus. Você pode abrir comigo, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 24 e 25. Paulo vai lembrar as palavras de Jesus Cristo. Olha o que ele diz. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Repete comigo: a ceia é a oportunidade mais sublime de lembrar do meu Salvador. Aí, qual é a grande tristeza aqui? É porque o nosso culto é tão individualista que na hora da ceia você está mais preocupado com você, a tua espiritualidade, do que a memória do nosso Salvador. Tem gente que chega na ceia tristinho. Ai, Senhor, me renova, Senhor. Não é sobre você. É sobre o teu Redentor que vive. Quem está me entendendo? Aí o que vai acontecer? Todos os domingos tu não está nem aí. Nos louvores cantados sobre a cruz. Nós estamos um tempão falando sobre salvação pela graça, tu não está nem aí. Tu acha que tu vai conseguir fazer um culto de verdade no dia da ceia? Tu vai lembrar o que de Jesus se tu não sabe nada dele? Você não vai conseguir. As crianças aqui, elas vão ficar brincando na hora da ceia. Porque elas não sabem o que é a ceia. Vocês estão me entendendo? A ceia é o momento de lembrar. Repete comigo. Eu não posso ceiar sem lembrança. O que significa isso? Na hora que eu estou ceando, eu estou orando, eu estou lembrando. Pastor, o que eu faço para lembrar? Você pode, por exemplo, pode te auxiliar. Eu assisti o filme de Paixão de Cristo. Eu posso lembrar daquela cena de Cristo morrendo no meu lugar e lembrar ao mesmo tempo que é por causa dos meus pecados. Eu posso lembrar de quem eu era. É isso. E como Jesus me alcançou naquele momento, quando eu escutei o Evangelho a primeira vez, eu posso lembrar o quanto Jesus é generoso comigo, o quanto Ele é amoroso comigo. É isso que você tem que lembrar. Na hora que você estiver cantando, você tem que lembrar, aquilo tem que ecoar dentro de você. Mas sabe o que acontece? Tu está aqui, ó, parado, vazio, só fecha o olho para enganar os irmãos. Aí, meu irmão, você não vai enganar irmão nenhum. Você vai desvalorizar a ceia. Eu estou te ensinando hoje como não menosprezar a ceia. Como não tratar a ceia com responsabilidade. Outra coisa que a gente faz na ceia também, olha que coisa linda. Nós proclamamos o Evangelho. Repete comigo. Na ceia, o Evangelho é anunciado. Já perceberam isso? Não é isso? Não, pastor, eu amo o Evangelho. Então tu ama a ceia. Porque na ceia a gente proclama o Evangelho, a gente lembra que Ele morreu, a gente lembra que Ele ressuscitou e nos justificou. Amém? Ceia de verdade tem que ter lembrança de Cristo e proclamação do Evangelho. Olha o versículo 26 aí desse texto de Coríntios. Lá em 1 Coríntios ainda que eu estou. 1 Coríntios 11. Agora olha o verso 26. Será que me desmarcou aqui? Acharam aí? Fechou? Diz assim:
Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O evangelho, ele é proclamado na ceia. Nós lembramos da morte de Jesus e lembramos, ele voltará para nos buscar. Amém? Para que serve a ceia? Para lembrar de Cristo, para proclamar o evangelho. Número 3, para a comunhão com Cristo. No momento da ceia, a gente entra em comunhão com Cristo. Vocês lembram como é que o reformado entende a ceia? A Igreja Católica acredita que a ceia, ela é feita pela transubstanciação. O católico acredita que na hóstia, aquele pedaço de pão da hóstia, ele se torna o corpo e o sangue de Cristo. Então, realmente é o dedo de Cristo, a mão de Cristo. Então, você não pode mastigar, senão você pode morder o dedo de Cristo. Na hora que você toma o cálice não pode ser derramado, porque você está derramando no chão o sangue de Cristo. Aí veio Lutero e falou o seguinte, nós não cremos na transubstanciação, nós cremos na consubstanciação. Contém, não torna 100%, mas lá acontece uma unção no pão e no cálice, que contém o corpo de Cristo e contém o sangue de Cristo. Depois veio os reformados, com Zwinglio, e falou o seguinte, negativo. Não acontece nada com pão e com cálice. O cálice e o pão são cálice e são pão. O que nós fazemos no momento da ceia é lembrar, isso é um símbolo, e esse símbolo serve para que a gente lembre o que Cristo fez. Mais tarde, Calvino vem e diz o seguinte, além do memorial, na hora que a gente está ceando, a gente ora, a gente lembra, então a gente se conecta pela fé a Jesus. Então, qual é a nossa definição de ceia para um reformado? Ceia é um memorial espiritual. Por favor, anote isso. Para o reformado, a Santa Ceia é um memorial espiritual. Ao mesmo tempo que eu lembro, ao mesmo tempo que me traz a memória, eu me conecto em oração com Deus através do Espírito Santo. Eu me conecto com Cristo através do Espírito Santo em oração. Então, nós reformados acreditamos que a ceia do Senhor é um momento que a gente lembra, mas é um momento que também a gente se alimenta e se renova espiritualmente. Essa definição, ela é muito importante. Quero chegar com vocês depois, domingo que vem, o que é a ceia para um reformado? Quero ver quem vai me responder. É um memorial espiritual. Amém? Isso é muito, muito importante. A ceia serve para lembrar de Cristo, para proclamar o Evangelho, e número 3, para a comunhão com Cristo. Repete comigo, na hora da ceia, eu falo com Jesus. Na hora da ceia, eu lembro de Jesus. Na hora da ceia, eu me conecto com Jesus. Vocês estão entendendo como a gente não pode desvalorizar a ceia? O evangélico, ele passa por um problema muito sério. No Natal, tá todo mundo bonzinho. Na Páscoa, tá todo mundo bonzinho. Mas segunda-feira vai estar tudo diferente. Vocês estão entendendo? Tem gente que no dia da Páscoa coloca até a melhor roupa. Fica mais sorridente. Tem gente que só vai na igreja nessas datas. Não é esse tipo de relacionamento que Deus não entregou o filho dele para a gente ter esse tipo de relacionamento. Você pode abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 10. Você vai ler comigo o versículo 16. Primeira Coríntios 10,
verso 16. Acharam? Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação do corpo de Cristo? Olha que Paulo levanta. Paulo está falando sobre a idolatria aqui. Fujam da idolatria. Por que ele está pedindo para fugir da idolatria? Ele falou assim, sabe por que... vou traduzir aqui para vocês. Igreja, fujam da idolatria, porque tem um questionamento para lembrar vocês. Não é verdade que quando a gente participa do cálice e do pão, a gente participa do sangue e do corpo de Cristo? Então há uma interação com Cristo. Há uma conexão com Cristo. Alguém que fica sem ceiar se exclui dessa participação maravilhosa. Para que serve a ceia? Para lembrar de Cristo, para anunciar e proclamar o Evangelho, para ter comunhão com Cristo. 4, para a unidade da igreja, para a comunhão da igreja. Esse é o momento, a ceia serve para ressaltar nossa comunhão. Olha para as pessoas que estão do teu lado, eu não vou pedir para você falar nada para a pessoa, mas só olha. Olha de um lado do outro, olha para trás, para frente. Não adianta você vir para o culto, não adianta você vir para a ceia e achar que o culto é teu, é a tua vida, é a tua individualidade, não. Nós estamos aqui para falar com os outros. Nós estamos aqui para sorrir um para os outros. Nós estamos aqui para dar um abraço um para o outro. Nós estamos aqui para olhar para aqueles que vieram e falar assim, nossa, que bom te ter aqui, meu irmão. Eu me arrumei para poder celebrar Cristo e para ver você. Vocês estão entendendo? Logo, você que é individualista, você que gosta de ficar só na tua, isso não condiz com aqueles que foram salvos. Se conecte com as pessoas, fale com as pessoas. Por isso que a gente tem aquele momento de levantar e dar um abraço para o irmão. E pode ter gente que pensa, que coisa chata, nada a ver. Nada a ver para você que tem um culto individualista. Não acho você que você vai estar ganhando alguma coisa com Cristo, que você não vai. Não acho você que não vai ter dificuldade, porque vai ter alguém que não ama a comunhão. Então, a ceia é o momento da gente olhar para a igreja e falar, não foi apenas eu que fui salvo. Outras pessoas foram salvas e eu estou alegre por isso. Como eu amo ver outras pessoas que foram salvas. Vocês estão me entendendo? A ceia serve para a comunhão da igreja. Eu quero que vocês olhem lá em 1 Coríntios 10 ainda. Vamos ler o versículo 17. 1 Coríntios 10. Já acharam? 10, 17. Eu vou ler desde o 14 para vocês entenderem o contexto. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Quem é o pão que desceu do céu? Nós participamos de um único pão. Sabe o que significa isso? A ceia é um momento de comunhão. Se alguém te perguntar para que serve a ceia, número 1, para lembrar de Jesus. Número 2, nesse dia a gente anuncia mais ainda o Evangelho. Número 3, a gente entra em comunhão com Jesus, porque a gente se conecta com Ele pela nossa fé. Número 4, a gente entra em comunhão com os irmãos, porque os irmãos são o corpo de Cristo. Quem está me entendendo? Todo mundo? A ceia é muito importante numa igreja verdadeira. Se a gente não conseguir praticar a ceia de verdade aqui, a gente não vai viver como igreja verdadeira. Nessa parte aqui nós temos alguns recados para quem ensina crianças menores.
Se você percebe que o teu filho não cumprimenta as pessoas, que teu filho não trata as pessoas bem na igreja, que teu filho não abraça as pessoas, que ele não sabe o nome das pessoas, tem um problema. A hora da comunhão, a hora de abraçar é muito importante. Vocês estão me entendendo? É muito importante. Os adultos, é muito importante que eles lembrem que existem crianças na igreja também. Às vezes eu vejo os adultos abraçando adultos e as crianças ficam tentando falar com os adultos. Bota na tua rota de comunhão as crianças. Vou te fazer uma pergunta para os adultos aqui. Os adultos dessa igreja, eles sabem o nome de todas as crianças? Você conhece todas as crianças pelo nome? Ou vocês ainda tratam assim, é o fulano, filho de não sei quem? Talvez você não sabe o nome do pai. E olha que essa igreja aqui tem 30 pessoas. Olha que coisa interessante. 45? Para que serve a ceia? Estou repetindo. Lembrar de Cristo. Proclamar o Evangelho. Ter comunhão com Cristo. Ter unidade com a igreja, comunhão com a igreja. Número 5. Repete comigo. Alimento espiritual. Olha só, gente. Vocês podem achar isso besteira, mas não é. Dia de ceia é dia de renovo espiritual. Olha que coisa curiosa. Você que está um pouco fraquinho na tua fé, você que está no momento de crise, você que está no momento de desânimo, a ceia do Senhor é um momento de renovo espiritual. É um momento que às vezes você está tão ruim espiritualmente, tão ruim no sentido de tão desligado, tão desanimado, que aqui você é inundado pelo símbolo da ceia, pelo falar do Evangelho, pela lembrança, por tudo aquilo que constitui a ceia do Senhor. Eu quero que vocês abram comigo em João 6. Esse texto é maravilhoso. João 6, 53. Esse texto aqui é muito bom, eu vou ler ele inteiro com vocês. Vocês vão ler o maior texto da vida de vocês. Não vou ler o versículo, não. Olha aqui, ó. Vem ler desde o 25 lá, a gente vai ler do 25 até o 50, olha aí. Toda a leitura que você nunca teve em um ano, para quem não lê Bíblia. Tá? Aqueles que lêem provavelmente já passaram por esse texto. Olha só. Versículo 25, olha que coisa interessante. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegastes aqui? Para você que não sabe, Jesus estava numa localidade, né? Ele tinha feito a primeira multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, quem lembra, né? Aí o que acontece? Ele atravessa o rio antes da multidão e dos discípulos, porque ele queria um tempo para orar. Quando os discípulos chegaram lá, eles viram que Jesus já estava do outro lado. Vou voltar, 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela própria comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus, digo a verdade, não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu,
mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Isso aqui é muito bonito, né? Você não se arrepiou, não? Só dando um exemplo para vocês aqui. Jesus percebeu que o povo estava seguindo ele. Quando ele fala assim, vocês não estão me seguindo pelos milagres. Por quê? O que o milagre simbolizava naquele momento? Só para vocês não interpretarem errado. As profecias do Antigo Testamento diziam que o Messias viria, e um dos sinais do Messias seriam alguns milagres que ele operaria. Quando alguém te perguntar por que Jesus fez tantos milagres quando esteve na Terra, porque tem os pastores que são falsos, eles usam os milagres de Jesus para promover a igreja. Venham receber cura e milagre, porque Jesus vai curar hoje vocês. Mas os milagres nessa época, eles serviam como um sinal para mostrar quem seria o Messias. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou chutar um número aqui aproximadamente, mas nessa época de Jesus, nós já temos mais de 50 Messias que tinham aparecido. Vocês sabiam disso? Jesus não é o primeiro que aparece. Já tinha um número consecutivo de pessoas que falavam que eram Messias. E não eram. Então, no Antigo Testamento, a partir de Isaías, fica claro que o Messias ele operaria milagres que os homens nunca tinham visto. Então, os milagres dos evangelhos é para testificar que Jesus é o Messias, que ele não é um homem comum. Aí os pastores ficam lendo o texto e ficam trazendo os milagres do evangelho, dizendo que eles vão te dar esse milagre, que hoje a gente não dá milagre para ninguém, a gente ora e pede para Deus realizar. Ele pode dizer sim ou pode dizer não. Vocês estão entendendo? Aí Jesus fala para os discípulos e para a multidão, vocês estão me procurando não é pelos milagres. O que ele quer dizer? Vocês não estão me procurando porque vocês viram um sinal do Messias em mim. Vocês estão me procurando porque eu dei pão para vocês. Já viram aquela famosa expressão que as igrejas usam? Tu quer trazer gente para a igreja? Coloca comida. Não é isso? Se eu fizer uma reuniãozinha na minha casa de oração e tiver comida, essa reunião foi joia. Se não tiver comida, olha, vai ter um culto especial de Páscoa, vai ter comida. Olha, tu traz até convidado. Não é isso? Acontecia naquela época também. Jesus tinha alimentado ele com pães e peixes, sobrou comida. Sabe o que o povo fez? Quer saber de uma coisa? Vamos começar a seguir Jesus, porque toda vez que der fome, ele dá pão pra gente. Olha, o interesse já estava naquela época. Aí Jesus falou o seguinte, vocês não estão me procurando porque vocês viram os sinais milagrosos que diz que eu sou Messias. Vocês estão me procurando pelo pão. Aí eles perguntam no 28, aí, como a gente leu. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus já quer? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Olha só que coisa interessante. Aí continua dizendo, então perguntaram-lhe, que sinais milagrosos mostrará para que vejamos e creamos em ti? Olha só. Caramba! O cara tem coragem de falar. O cara acabou de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Tu ainda pergunta, me diz aí qual é o milagre. Eles queriam que Jesus dissesse qual era o milagre. 31. Ainda jogaram na cara de Jesus. Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhe deu de comer pão dos céus. Sabe o que significa isso aqui, meu irmão? Parece muito com a Páscoa. O povo gostava do maná. Ah, não, porque Moisés mandou o maná do céu. Tu vai mandar o quê? Jesus fala assim, Deus já mandou o pão. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu vou comemorar a Páscoa, meu. Se Jesus é a minha realidade, nós temos o pão que desceu do céu. Isso é muito forte, meus irmãos. Olha as palavras de Jesus. Versículo 31. Versículo 32. Declarou-lhe Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Hoje você é nascido de novo por causa de quem? Por causa que Cristo morreu pelos teus pecados. Versículo 34. Disseram-lhe eles, Senhor,
dá-nos sempre desse pão. Aí eles começaram nós queremos esse pão, Senhor, mas eles estão olhando para Jesus e não estão conseguindo entender que é Jesus. Versículo 35 ainda. 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. É por isso que eu falo para você, a gente não pede salvação. Porque quem deu a gente para Jesus foi o Pai. E quem o Pai deu a Jesus não é rejeitado. 38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Glória ao Senhor. Quando ele voltar, nós estaremos ressuscitando com ele. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se eu sou salvo em Jesus Cristo, meu irmão, eu vou perder tempo com outra coisa? Fronesianos, vocês não estão entendendo. A simplicidade do culto da Frônesis, ela é muito importante e muito espiritual. O vir para o culto, o estar no culto, o ajudar na comunhão, o servir, o estar na ceia, o valorizar a palavra, fazer um culto doméstico, estar cantando com os irmãos, o orar, a comunhão, é simples, mas é espiritual. Porque tudo isso só é feito porque nós cremos em quem? Quando eu falo para vocês que nós cantamos música sobre Cristo, eu estou falando de quem? Cristo. Quando eu prego o evangelho o tempo todo aqui, que parece ser enjoativo para quem não se interessa por essas coisas, eu estou falando de quem? Cristo. Quando eu oro aqui, eu falo, olha minhas orações, Deus, eu orei isso no início, nós estamos aqui por causa de Cristo. Nos ajuda através do teu Espírito a oferecer um culto que te agrade. A pregação hoje é sobre? A ceia é sobre? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a evidência de quem creu. Sabe qual é a evidência? Valorizar Jesus. Olha o que aconteceu. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe, como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Por isso que não existe aqui na nossa igreja esse negócio. Quem quer aceitar Jesus, viu? Primeiro que não é você que aceita Jesus. É o Pai que te atrai ao Filho. E aqueles que Deus atrai ao Filho, a primeira coisa que ele vai sentir vontade é de seguir ao Senhor. Então, se você está aqui hoje, você não é um cristão, você ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, e você que quiser de fato fazer parte da família da fé, você pode me procurar. Pastor, tudo que eu tenho escutado aqui me fez entender que eu preciso ter uma vida dentro da família de Deus. Eu quero seguir Jesus Cristo. O que nós vamos fazer? Eu vou orar por você, vou encaminhar você ao curso de membresia. Você vai ser batizado e você vai fazer sua profissão de fé perante todos os irmãos, dizendo que você crê ao Senhor. Mas isso tem que ser feito por você a partir do momento que você compreendeu o Evangelho, que você sentiu vontade, que algo foi despertado dentro de você. Não foi você que decidiu por Jesus. Se você está aqui agora e você ainda não creu em Jesus Cristo e você está sentindo vontade disso, é porque Jesus está colocando isso no teu coração. Quem está me entendendo? Amém? Então a vontade de seguir tem que vir de você, mas a vontade que você está sentindo foi Deus que colocou. Então aqui eu não fico. Quem quer aceitar Jesus? Vem, irmão. Irmão, não vire as costas para o Senhor. Aí, Lucas, faz aquele fundo bem melancólico. Quem quer? Oh, Jesus morreu na cruz por você. Vem,
Não despreze Jesus, ele vai mudar a tua vida. Negativo. Na hora que Deus alcança, pelo meu papel é pegar o evangelho. Quando o evangelho invade o teu coração, tu começa a sentir uma vontade por Cristo, tu quer vir para os cultos, aí tu quer falar com os irmãos, tu quer viver isso. Agora eu ficar batendo aqui, olha, tua família está destruída, meu irmão, segue Jesus Cristo. Aí eu vou bater numa dor tua, tu vai vir pelo interesse. Olha, tu está com desemprego, meu irmão. Aí não vai dar certo. Vocês estão entendendo? É o evangelho que desperta a vontade nas pessoas de querer crer. Aqui, qualquer culto que você vier, você vai escutar o evangelho, a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e essa fé não vem da gente, é dom de Deus. Amém? Amém. Deixa eu prosseguir. Recapitulando, para que serve a ceia? Lembrar de Cristo, para anunciar o evangelho, para comunhão com Cristo, para comunhão com a igreja e para alimento espiritual, porque ele é o pão que desceu do céu. Amém? Ficou claro para vocês a importância da ceia? A Páscoa ela é importante, sim, como história. Nós contamos a história, nós explicamos para os nossos filhos. Foi um pedido que a gente sempre conversei com o pessoal da salinha, eles já prontamente já sabiam disso muito bem. Eles vão mostrar para as crianças a história da Páscoa, mas sempre apontando para Jesus. Jesus é a nossa realidade. Lá na salinha das crianças, eles estão aprendendo as historinhas do Antigo Testamento, apontando para quem? Para Cristo. Cristo é a nossa realidade. Repita comigo. Cristo. De novo. Cristo é nossa realidade. Tá? No material da semana para os cultos familiares, além desses 2 pontos que eu respondi para vocês hoje, onde surge a ceia, expliquei que a ceia surge na Páscoa, como substituição, porque agora Cristo é realidade. Expliquei para vocês para que serve a ceia. Para quem for fazer o culto familiar, vão outros tópicos para vocês. Lá vai estar quem deve participar da ceia, tá? Como devemos participar da ceia e atitudes que nós fazemos que desrespeitam a ceia. Amém? Eu quero finalizar lendo aqui algumas atitudes que a gente desrespeita a ceia. Atitude errada número 1, esquecer que foi Cristo que mandou ceiar. Atitude número 2, não entender que a ceia nasce na Páscoa e substitui ela. Número 3, ignorar que isso é o estilo de vida de quem faz parte da nova aliança. Número 4, valorizar mais a Páscoa do que a ceia. Número 5, esquecer que é um memorial e ceiar sem lembrar de Cristo. Número 6, não proclamar o evangelho, um culto que não fala sobre Jesus. Número 7, ignorar a comunhão com Cristo, que é na hora que a gente ceiar, orar. Número 7, desprezar a comunhão com a igreja. Número 8, não usar o cálice e a partícula do trigo. Número 9, não ter ensino e palavra. Número 10, não ter reverência. Número 11, tratar como algo comum. Número 12, participar sem ser convertido. Número 13, participar sem ter compromisso com a igreja local. Eu não faço nada, não ajudo em nada, não coopero em nada e quero ceiar. 14, ignorar, não se examinar. A hora da ceia também é uma hora de pedir perdão. Não ter discernimento. O que é não ter discernimento? Não entender o que é a ceia. Não ter arrependimento, não ter fé e estar em divisão com alguém, brigado com alguém. Se você tiver brigado com alguém dentro da comunidade cristã, você não pode ceiar. Olha que coisa interessante. Amém? Vamos ficar de pé agora?